Agora é o seguinte, a gente já vai falar sobre a nossa saúde da pele, do cabelo, com quem entende e muito, né? Eu tenho maior orgulho, muita alegria, claro, e gratidão, porque ela cuida da minha pele. Ó, que show! Não podia ser melhor, doutora Lígia Cogos. Mais uma vez, muito obrigada e seja muito bem-vinda, viu? Que banho de ânimo e ver você com esse vestido digno da Melania Trump. É muito chique hoje. Aliás, ela é chique, né, gente? Podem falar Eu não vou falar nada dele, mas que ela é chique, ela é. Que mulher bonita, aquela mulher do Trump, né, ela, gente? olha, duas pessoas que são unanimidades entre os homens. Todos os homens acham a Melania Trump e a Cláudia Tenório estonteantes. Ai, gente, olha, o Rodrigo até riu alto aqui. Abusado, você não ri assim também não, hein? O meu marido, ele fica assim, vendo na internet as fotos dela. Linda. E não se contém. Ele fica, olha que maravilha, assim como ele vê você. E elegante, né, doutora? Muito, ela sabe. Ela sabe, ela tem um porte, uma O que eu costumo dizer é do ramo. Ela é. Essa é do ramo. Lindona. Bom, vamos ficar todas? Vamos ficar maravilhosas? Você já mandou sua pergunta no 011 950 45 18 40? Já a doutora Lígia responde. Agora, eu sei que você acaba de voltar de um congresso importante, né? Atualmente são tantos congressos acontecendo, um atrás do outro. né? Então, Orlando em março, México em maio e mais os outros pequenos pelo meio, muitos encontros também no Brasil, em São Paulo, no Nordeste, no Sul. Então, hoje o conhecimento é partilhado globalmente, né? E tem muita novidade? Eu não diria isso, eu diria que a ciência avança muito, né? Como a informática, né? Que sempre tem alguém para nos dizer que o nosso device, o nosso tablet ou o nosso computador já está ultrapassado. Aliás, né? a doutora Lígia Cogos, ela sabe tanto de informática que ela me surpreende mesmo. Sabe mesmo. Sabe fazer, baixa tudo, salvar tudo. É incrível. E você sabe que através da internet você tem um grande fã-clube também, que mesmo não podendo assistir o programa ao vivo na hora em que ele está passando, acessam senhoras assim, já avós e tudo mais, que têm um grande prazer de te ver. Ai, que pela bom, internet. Né? E a gente tá nos aplicativos, Sim, nas redes sociais. Exatamente. Ontem eu estava olhando o nosso canal do YouTube, já tem 500 mil de assinantes. A gente não para de crescer, isso é maravilhoso, né? Você tem isso um fã-clube em Valinhos, liderado pela encantadora Maria da Glória Zani, que mandou um recado especial e que lidera ali um grande fã-clube seu em Valinhos, essa cidade de São Paulo. Uma cidade linda. Um beijo para a Maria da Glória Zani. Isso mesmo. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa pele, né? Ela merece cuidados especiais. Ainda há pouco uma colega aqui falava que no inverno a pele sofre mais. Isso é mito ou é verdade? Isso depende da constituição. Existem pessoas, as pessoas de pele muito bonita, inclusive, que sempre foram elogiadas desde criança, que não tiveram grandes problemas de acne, que sempre foram aclamadas pela beleza da pele, são as que mais sofrem no inverno, porque tende a ser uma pele normal ou mais para seca, e nessa época do ano sentem, às vezes, até um certo ardor nas maçãs do rosto, nas pernas, nas mãos até os homens, que muitas vezes não são muito chegados a cremes, pedem ou roubam aí da mulher, da filha, da esposa, um creminho para as mãos. Para passar um creminho nas mãos. Hoje mesmo eu estava recebendo perguntas do que se no inverno é preciso passar um creme após barba, um pouco mais encorpado do que os gel que normalmente os homens gostam mais de usar, né? Depende muito da pele. Realmente, um homem de pele seca que faz a barba diariamente, hoje é mais raro, né? Os rapazes estão usando barba, né? Eu nem entendo. Meu filho tá com uma barbona, que fica olhando, por que tá com aquela barba, né? Tá na moda. Voltamos a 1890, pois né? E é claro que não é brincadeira fazer a barba todo dia, eu sei disso. Nós mulheres temos outros problemas, né, diariamente para ser feito. E homens não reclamem, vocês nem sabem dos nossos. Mas muitos já sentem falta até de um creme mais encorpado. Enquanto isso, existem pessoas que têm tendência às manchas, por exemplo, que se ressentem muito no verão, por causa do sol, a pele fica com uma coloração menos homogênea. Mas agora nós estamos no começo do inverno. E uma coisa interessante que afeta mesmo as pessoas de pele oleosa é que neste outono e inverno começam a aparecer
as alterações da pele oleosa no inverno. Por exemplo, caspa, que é um excesso de trabalho das glândulas sebáceas que acaba irritando o couro cabeludo e aparece a caspa. As dermatites, umas descamações nos cantinhos do nariz, descamações nos cílios, até nas orelhinhas, uma coceira irritante, é a dermatite seborreica típica do inverno, em quem tem uma pele que tende a ser mista, oleosa. Interessante, Deus dá para cada um uma coisinha para se preocupar. Isso pode ter a ver também com a questão da gente tomar banho quente no inverno? Não. Apesar dos meus colegas dermatologistas, muitos até não gostarem quando eu digo isso, mas eu acho que o banho quente é um dos prazeres que não dá para abdicar, porque nessa vida corrida, às vezes muito cansativa no dia a dia, a pessoa se desloca, pega trânsito, pega ônibus, ou faz até um trabalho físico. Um banho quente é um alento, né? Um banho quente daqueles de banheira. Quando a gente coloca um sais de banho, assim, ele traz benefícios de fato para nossa pele? Não, seria mais sensorial. É sensorial. Ou talvez até pés cansados, inchados, possam se beneficiar com sal. Mas o que eu costumo dizer, realmente os banhos quentes podem sim ressecar mais a pele. É claro, é até um dos motivos da pele do corpo ficar mais seca no inverno, é que claro que todo mundo aumenta a temperatura da água instintivamente. Mas nada que não possa ser corrigido com um hidratantezinho. Capricha no hidratante, né? Sim. Tem muitas perguntas, a produção tá me mandando toda hora aqui mensagem de que tem muitas perguntas. E tem de fato muitas. Eu já tô aqui com mais de 857 perguntas. Nossa, que maravilha! Não vou conseguir ler todas, mas prestem bem atenção, sem ressentimento. A dúvida de uma é parecida com a da outra, vamos prestar atenção, porque a gente vai sair no lucro ouvindo a doutora Lígia Cogos aqui. Então, a primeira pergunta vem da nossa telespectadora Irene Casagrande, e ela quer saber o seguinte: uma mulher de 66 anos precisa fazer mesmo uma plástica? Ou um tratamento com ácido hialurônico, botox pode resolver? Depende muito do caso. Nós teremos mulheres de 66 anos que, em primeiro lugar, não tem essa preocupação, porque o estilo da pessoa também conta, não é? É diferente uma apresentadora de TV do que uma cientista, ou uma dona de casa mais tímida, mais recatada. É claro que ninguém é obrigado a fazer coisa nenhuma. Se a mulher se incomoda com alguma coisa que ela não possa corrigir com um tratamento menos invasivo, a cirurgia plástica, é claro, tem seu valor inestimável. E ela precisa ser avaliada por um médico de confiança, o seu dermatologista, e ouvir algumas sugestões, porque às vezes uma cirurgia plástica está indicada para uma moça de 25 anos para corrigir algum problema e não está indicada para alguém de 70 anos. Exatamente, ótima resposta. A Marcela, ela é de Roseira, em São Paulo, e ela diz assim: eu e minha filha, de 8 anos, temos muito pouco cabelo e ainda por cima demora muito para crescer. Tem alguma vitamina que eu e ela poderíamos tomar? É claro que existem fatores genéticos que determinam cabelos mais finos, mais delicados. Às vezes mesmo pessoas de cabelo lisinho, loirinho, não costumam ter os volumes que uma mulata brasileira às vezes pode apresentar, né? É preciso afastar algumas intercorrências que podem diminuir o cabelo, mas pelo que ela está dizendo, já é alguma coisa familiar, genética, menininha com 8 anos, quer dizer, nem tem a influência hormonal ainda e já apresenta. Aminoácidos, esses complexos de, nós não podemos citar nomes comerciais aqui, mas aminoácidos, complexos de proteína, uma alimentação rica em proteína favorece o encorpamento dos fios. É claro que não vai fazer fios novos onde nunca existiu por determinação genética. Mas vale a pena pedir a opinião de um dermatologista. Muito bem. A Fabiana, ela é do Rio de Janeiro e ela quer saber sobre as unhas. Ela disse que tem uma unha grande e linda, mas que quebra muito. E ela quer saber se existe algo que possa fazer com que as unhas não quebrem tanto. Procure os esmaltes e as loções à base de formaldeído, o velho e conhecido formal, que quase que instantaneamente já fortalece as unhas. Uma aplicaçãozinha uma vez por semana faz muito pelas unhas que estão quebrando. E um outro truque é hidratar as unhas. Uma vez por semana, tire o esmalte
antes de renová-lo, que quem tem unha bonita gosta de estar sempre esmaltada, né? Mas guarde uma noite por semana para usar um creme hidratante ou especial para as unhas, ou mesmo o creme que você tem em casa ali para o corpo, para hidratar um pouco as unhas. Com isso você verá que elas ficarão mais fortes. Muito bom. A Juliana, ela é de Barretos, São Paulo, e ela gostaria de saber se existe um tratamento eficaz para pele com acne e manchas. Muitos tratamentos muito efetivos. Atualmente a acne quase que se equivale à varíola. Em pouco tempo conseguiremos erradicar a acne do planeta com os tratamentos à base tanto de antibióticos via oral, como a minoxiclina, como a incomparável isotretinoína via oral, nomes conhecidos como Roacutan. Então, e as manchas muitas vezes são consequências das próprias espinhas que deixaram lá a sua marca, né? Então procure rapidamente um dermatologista do seu serviço de saúde que você frequenta, que ele dará fim à sua acne rapidamente. Essa pele que foi acneica um dia e que tem ondulação por conta das marcas da acne, ela tratada com esse medicamento a isotretinoína até ajuda a superficializar certas marcas. Mas existem também outros processos, peelings, preenchimentos, lasers, que também atualmente conseguem um resultado extraordinário. Porque a pele marcada, ela mexe muito com a autoestima, né, da mulher. Então, se tem tratamento, busca o tratamento. Eu digo que assim, a gente não precisa viver uma vida, e nem deve viver uma vida fútil, mas a gente deve viver uma vida de modo que a gente se ame, que a gente se cuide, né, que a gente fique satisfeita com a nossa aparência. Isso é importante. Isso faz parte de ser uma pessoa que desfruta do melhor que a vida tem para te oferecer. Afinal de contas, presente de Deus, né, esse corpo. Então, vamos cuidar bem dele. Desfrutar. Não é? Doutora Lígia Zilma Araújo, ela é de São Bernardo do Campo e ela quer saber se tem tratamento para as pintas brancas. Ela diz que tem nos braços e nas pernas. Ela fala, passo muito protetor solar, mas elas não param de aparecer. Ótima pergunta. São as sardas brancas que os dermatologistas chamam de leucodermias. E veja só, Zilma, se você olhar na parte interna dos braços, você verá que elas não estão lá. Elas estão aqui em cima, porque elas são produto da radiação solar, do sol, que por menos que você se exponha no dia a dia mesmo, em casa, no jardim ou andando na rua, você está exposta à radiação solar que causa este dano. Não é um grande dano, mas é um sinal da fotorradiação, né? Da radiação solar na pele. As sardas brancas podem ser minoradas, podem não se resolver completamente, mas elas podem ser resolvidas com um tratamento simples, que é a microcauterização das leucodermias. Ácido retinóico também passado faz um efeito muito bom, e para que elas não voltem a aparecer, aumente o fator de proteção do filtro solar que você usa. Qual seria o mínimo? Eu acho que para alguém que está se incomodando com as sardas, não custa passar um filtro 60 quando estiver ou praticando caminhadas, ou na praia, ou na piscina. Tá. No dia a dia, pode até ser o mesmo do rosto, um fator 15, mas se está mais exposta, aumente o fator. Capricha, então. A Vânia, ela é de Presidente Prudente. Ela faz uma colocação interessante, uma pergunta junto. Ela diz que nunca usou creme no rosto, mas ela quer saber, isso vai significar algo no futuro? Se não significou até agora, provavelmente ela só não usou o creme porque ela nunca sentiu necessidade disso. Ela deve ter uma pele normal, deve ter uma pele bonita e não houve a necessidade. Se um dia ela sentir necessidade de alguma coisa, dependendo da faixa etária, por exemplo, ela podia usar no dia a dia filtro solar, que é recomendado para todo mundo. E como algo a mais, um pouco mais sofisticado, alguma coisa que previna um pouco o ritmo de passagem do tempo, o envelhecimento a que todos nós estamos sujeitos. Então, por exemplo, cremes com vitamina C bem fininhos, para ela que provavelmente não gosta de cremes gordurosos. As pessoas assim, elas não gostam de rituais complexos, né? Elas gostam de uma coisa simples. Para você, eu sugiro
um sérum fininho de vitamina C, pronto. Passa e nem sente que passou, né? E tá Isso. cuidando. Tá ótimo. A Maria Exira, ela é de Timbaúba, no Pernambuco. E ela gostaria de saber sobre manchas pretas. Ela disse que depois de uma depressão de 1 ano e 5 meses, ela ficou com manchas pretas no rosto. Manchas pretas, ela está até usando um termo enfático, né? Devem ser bem escuras. Bem escuras, né? Aqui nos deparamos com uma dúvida, Cláudia. Será que são manchas causadas pela radiação solar, mas que foram desencadeadas por talvez antidepressivos que ela tenha usado? Pode ser. Não é? Pode ser. O mais rápido possível, vá a um dermatologista, ele vai saber se são manchas pela constituição sua, de ser mais moreninha, por exemplo, e ter tomado um sol a mais, ou ter usado algum produto que sensibilizou, ou se pode ser efeito de algum medicamento. Existem medicamentos que podem dar, como reação indesejável, um efeito colateral, manchas, tanto pelo corpo, como podem fazer com que a pele fique mais sensível à radiação. Ele vai resolver para você. Muito bem. Agora, olha, eu vou deixar uma pergunta no ar que todo mundo vai gostar de saber a resposta. A Rosana, ela é de Suzano, São Paulo. E ela quer saber se o creme tensor, aquele que faz o efeito Cinderela, é de fato bom e se pode ser usado continuamente ou se isso pode trazer algum malefício depois para a pele, mais para frente. Não responde agora, não. Volta já. Então, suspense. Vamos lá, quero saber, esse creme efeito Cinderela, que ele faz assim, pá, né, dá aquela esticada. Será que essa esticada é boa? Será que depois cai tudo? Vamos saber. Ai, doutora, lembrei ainda há pouco, porque a gente deu a dica pra telespectadora que nunca usou cremes pra ela usar a vitamina C, né? Doutora Lídia Cogos tem uma vitamina C que eu amo, amo. Não posso falar isso, mas aí falei, desculpa, mas eu falei porque não tem igual, viu? Já contei. Então, a Rosana, ela é de Suzano. E ela quer saber se esse creme efeito Cinderela, tem vários no mercado, tem até maquiagem efeito Cinderela, né? Ele realmente é bom? A gente pode usar direto ou ele depois vai fazer mal pra gente? Para que todos entendam de uma vez o que é um tensor e o que é o efeito Cinderela. Tensor é um creme que até pode conter vários outros ingredientes de tratamento, inclusive, mas ele obrigatoriamente tem algo na sua formulação que forma uma película. Uma película que é capaz de exercer alguma tensão, algum estiramento no rosto. Uns têm tensores em concentrações maiores, outros têm menores, mas o fato é que é um creme que pode se passar, tenha ingredientes de tratamento ou não, e praticamente no efeito imediato dá uma leve estirada no rosto. São proteínas, são peptídeos, que são aquelas unidadezinhas básicas. Quem lembra da aula de química? Aí são as unidadezinhas básicas das proteínas, chamados peptídeos. O que tem, por exemplo, para dar um exemplo simples, para vocês entenderem, clara de ovo, que é a base de um peptídeo, né, da albumina, de uma proteína. Claro, ninguém vai fazer isso porque é desagradável, tem um cheirinho ruim, se degrada com o passar das horas. Mas se passasse clara de ovo e deixasse, ela dar um estiramento, como uma colinha, né? Então, isso não é prejudicial, pode ser usado sim. Tem um efeito por algumas horas, porque depois aquela película, com a própria transpiração e secreções da pele e meio ambiente, ela vai se esfarelando, vai se desvanecendo. Mas pode ser uma coisa muito interessante. Nós, dermatologistas, já há muitos anos incorporamos tensores nas formulações, independente dos outros produtos de tratamento, para que a paciente, quando passe de manhã, está meio amassadinha, né? Meia inchadinha, já tenha aquela sensação de melhora, né? Eu, por exemplo, estou com um creme com um pouco de tensor aqui, para aparecer do lado desta beldade. E ela nem precisa, gente. Ela não precisa mesmo, tá? Ela é mais bonita pessoalmente. Na pele, que você não faz ideia. Melissa Miranda, ela faz uma pergunta interessante. O tratamento facial para rejuvenescimento com o uso do próprio sangue, popularmente chamado de vampire facilite, é isso? É realmente eficaz? Não, Qualquer pessoa pode utilizar esse tratamento? Quais os cuidados que devemos ter para realizar esse procedimento? Bobagem, ignorem. É marketing, alguma coisa que vai durar alguns meses e depois ser completamente esquecido. É o que? Aquele que arranha a pele toda? Será que é esse que ela está falando?
Eu já vi uns é bom assim na nem nos internet. determos muito, porque, Então, vamos como falar. diz o nosso amigo Amaury Júnior, não há má publicidade. Quando você fala de alguma coisa, você de fato está Tá fazendo fazendo uma alguma publicidade, propaganda. verdade. A Joelma de Guarulhos, ela pergunta o seguinte: o vinagre de maçã traz algum benefício para a pele e para os cabelos? Eu tô fazendo uso porque vi na internet, diz ela. A pele tem um pH ácido. Se nós formos medir com aqueles papeizinhos que nas aulas de química, hoje estamos aqui bem acadêmicas, química, né? né? Falando de literatura, de química. Mas a pele naturalmente tem um pH ácido que quando usamos detergentes, por exemplo, alteramos esse pH com prejuízo um pouco da pele. Então o ideal é que se mantenha a pele no seu pH mais próximo possível do natural. Os vinagres são ácidos e podem devolver à pele e aos cabelos o pH ideal. Só que, como todo ácido, numa pele que seja muito sensível e irritada, eles podem causar alguma irritação. Nos cabelos, não. Mas aí o que ela faz? Será? Ela passa vinagre no cabelo? Isso já é um hábito antigo, né? Das pessoas no último enxágue pôr umas gotinhas de vinagre. Não faz mal, não. Eu nem sabia, nunca ouvi falar disso. Ok, vamos continuar aqui. O Juarez, ele é de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ele quer saber por que aparecem as verrugas. Verrugas é até um nome genérico para vários tipos de lesões, tanto aquela das crianças, dos adolescentes com aquelas verruguinhas nos dedos, decorrentes de pequenos ferimentos. Quanto mais levado é um menino, mais verruguinha aparece, às vezes sobe em árvore. Hoje em dia as crianças só mexem no telefone, então as verrugas diminuíram, e que são causadas por vírus. E às vezes familiarmente existem pessoas com aquela tendência, o pai, o avô também tinha, verruguinhas pelo pescoço, nas dobras, podem ser causadas com vírus, outras não têm gravidade e são retiradas facilmente com um procedimento bem simples, que é a cauterização. Contar estrela não dá verruga? Não dá, pode contar. Se vocês conseguirem enxergar alguma aqui no céu de São Paulo. Mas se a gente sai um pouquinho, dá pra ver, eu acho o céu a coisa mais linda, né? Quando muito. a gente tem um céu estrelado, então, pra ficar olhando aquelas estrelas. Lua, amo lua também. Acho lindo. Eu acho que até as primeiras divagações e reflexões do homem acerca do seu destino nessa terra devem ter nascido na hora da contemplação do céu. A gente contempla o céu, né, gente? Tem que fazer mais isso, viu? Tirar tempinho pra relaxar e apreciar. A Ana Paula, do Paraná, ela quer saber se existe alguma máscara caseira para melhorar as manchinhas do rosto. E ela diz, é verdade que mel é bom? Não é. Não é. As manchas, dependendo do tipo, podem ser manchas, por exemplo, ela pode estar se referindo a sardas, ou pode estar se referindo àquelas manchas mais espalhadas, que as moreninhas têm mais facilidade, ou porque tomam pílula, ou porque tiveram as manchas desencadeadas na gravidez. As máscaras caseiras, para tirar mancha, elas não chegariam nesse ponto, né, de profundidade. E se chegassem, teriam que ser à base de ácidos, limão, por exemplo, que são perigosos de causar sensibilização. Os produtos hoje em dia também não estão baratos, né, Cláudia? Outro dia eu vi uma dúzia de limão, não tá brincadeira, né? Aliás, tá tudo muito caro, né? As coisas aumentaram muito. Aumentaram. Então, às vezes, é mais barato usar um creme, um produto, por exemplo, à base de vitamina C, ou se você for a um dermatologista, para que ele lhe prescreva um ácido retinóico, hidroquinona, capazes de clarear a sua pele com muito mais eficiência e menos gasto. Muito bem, mais perguntas aqui? Deixa só eu me entender aqui com o celular, que ele ficou de mal. Peraí, achei. A Viviane é de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte: fiz luzes e o meu cabelo ficou muito ressecado. Atenção, meninas que fizeram luzes no cabelo. O que é bom para fechar as cutículas do cabelo? Muita oração. Porque os reflexos, me perdoem, os meus queridos amigos cabeleireiros, cabeleireiras do Brasil inteiro, que ficam muito bravos quando eu digo isso. Mas temos que encarar a verdade. Os reflexos e as luzes, por melhor que seja o profissional, eles causam um dano irreversível no fio. É irreversível? Irreversível. A parte que foi atingida pela descoloração jamais se recupera. O que se recupera é a parte nova que vem nascendo a partir da raiz. As cutículas ficam abertas. É claro que existem pessoas com cabelos muito resistentes. As japonesas, por exemplo,
Quem tem aquele cabelo liso, calibroso, não se afeta tanto. Ou a mocinha que fez pela primeira vez aos 17 anos, talvez ela só venha sentir o efeito quando ela tiver com 19 ou 20, mas ela sentirá. E as cutículas fecham momentaneamente com emulsões Leave-On ou Leave-In, com condicionadores, hidratação, mas que sairão inexoravelmente na primeira lavada. O negócio é, desculpem, desistir das luzes. A gente fica tão acesa. Peçam para os seus cabeleireiros, eles não gostam disso. Mas fazer algumas mechas mais claras somente com a tintura. Na hora parece que não aconteceu nada, mas a tintura tem uma desvantagem que se torna uma vantagem. Ela desbota com as lavagens. E um cabelo castanho, por exemplo, onde foi aplicada uma tintura loiro clara, depois de umas 3, 4 lavadas, aquilo se revela. Conversa é um assunto vasto, eu gostaria de fazer um programa só sobre isso. Eu já sei que choverão telefonemas de cabeleireiros magoados comigo, mas é a verdade. E os bons cabeleireiros sabem disso e sabem aconselhar. Talvez, se não puder desistir, como se fosse uma droga, né? Dar um pouco para evitar crises de abstinência muito severas. Faz um pouquinho, né? O meu cabeleireiro agora tá em cima. Ele é super firme nisso. Eu faço, aí ele fala, chega, tá bom. Eu falo, dá pra ficar um pouquinho mais loiro? Ele fala, tá bom, assim, seu cabelo vai abrir. E você não é vão... linda. E aí fica assim, né? Cabelo... Dá vontade da gente dar uma iluminada geral, dá, né? Porque fica lindo o cabelo bem iluminado. Não gostaria de ver você loira, não? Cláudia. Então tá bom, tá Gosto bom desses assim. tons de mel, de folhas de outono. Olha, folhas de outono, lindo. Lembrei daquelas folhas. Tem uns lugares, né, no planeta que a gente vai e fica aquele chão assim, avermelhado, que é aquela coisa linda. Sabe como é o nome desse fenômeno? Ela sabe, é que ela não quer falar. Foliage, que é no norte dos Estados Unidos, países da Europa, fica tudo vermelho, em vários tons de fogo. É muito lindo, é lindo. Bom, vamos continuar aqui. Tem uma telespectadora, Maria Xavier, ela tá com um probleminha que ela diz que é uma alergia no braço e que de tempos em tempos o braço fica quente. Ela gostaria de ter uma ideia do que pode ser isso. Pode ser uma urticária, pode ser o dermografismo da urticária. Acontece até, muitas pessoas vão lembrar, você carrega uma sacola fazendo compras, ou uma bolsa mais pesada, e dali a pouco, quando você apoia a bolsa em algum lugar, aquilo está vermelho, quente, muitas vezes coçando, e às vezes até com um vergão no formato da alça da sacola, né? Então parece, pelo que ela está dizendo, podem ser outras coisas também. Mas ela diz, né, não sei se são em ambos os braços, não só, pode ser uma urticária, que é uma lesão fugaz, que depois de menos de 30, 40 minutos, às vezes ela se vai para depois aparecer ou em outro lugar ou no mesmo. Vale a pena, ela pode tomar um antialérgico no começo, se ela já teve outras alergias. Muitas pessoas que têm isso já são pessoas que desde criança têm alguma história para contar de alergias, né? Agora, o ideal mesmo seja que um médico a examine. Mas às vezes, se ela tiver um antialérgico, ela pode tomar cremes de corticoide, também tem utilidade, enquanto ela espera a sua consulta com o médico. Tá joia. A Antônia gostaria de saber se ela pode usar um produto de fabricação caseira nos cabelos ou se não, é melhor evitar. Eu não sei qual é o problema da Antônia, né? Eu acho que as coisas caseiras... Ela encaracolado. Os cabelos encaracolados fazem as moças perderem horas em frente ao espelho. Isso eu sei, porque eu tenho aqui um histórico, os seus né? caracóis lindos. Os cabelos que mais dão trabalho, que são rebeldes, eles se dão muito bem com esses finalizadores capazes de dar um aspecto um pouco mais domado aos fios. Os cabelos encaracolados, num dia nublado e úmido, eles logo se levantam, se arrepiam e se tornam rebeldes. Ela pode, inclusive, pegar, quando for se pentear, levanta de manhã, assim, aquele cabelo muito armado, com um ar muito despenteado. Sabe um truque bom? Você pega um pouquinho do seu condicionador, aquele que você tem ali mesmo, um pouquinho, faz assim com a mão e dá uma passada por cima. Você vai ver que os fiozinhos começam a se definir, os cachinhos ficam mais delineados. Tá muito na moda também usar o óleo de coco. Pode, se for na ponta, sem tocar a raiz? Aí depende do cabelo.
é uma opção. Eu prefiro mais os silicones, que não ficam oleosos. Não fica oleoso, né? E os leave-ins ou os leave-ons, que definem sem pesar. Porque os óleos fica bonito até na hora, mas no dia seguinte, se a moça não for lavar, aquilo já fica um pouco pesado, né? Já acabou o nosso tempo, mas só tenho uma dúvida aqui, porque a gente tá falando de cabelo encaracolado. Pode fazer escova progressiva? Eu sempre digo que escova progressiva é um nome genérico que não se sabe o que se esconde por trás dessa denominação. Cada salão põe o produto que quer. Os produtos à base de formaldeído, formol, não são prejudiciais aos fios, ao contrário, são muito bons. Selam a queratina sem alisar completamente e resolvem o problema de muita gente, porque os cabelos ficam mais fáceis de pentear. O meu cabelo tem produto com formol, por exemplo, e continua crespo, continua cacheado. Mas não é uma coisa que levante desmesuradamente. Então, é claro, as pessoas alérgicas a formol não podem usar, devem ser bem executados por um bom profissional, mas o Brasil descobriu isso e é uma grande descoberta. As escovas ou selamentos à base de formaldeído, formol. Muito bem. Bom, doutora Lígia Cogos evita até a apresentação, a clínica dela é maravilhosa, já atendeu mais de 40 mil pacientes, é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, é alguém que ama o que faz e por isso faz tão bem. Mais uma vez, muito obrigada, não só por ser minha médica, mas por ser excelente como médica e estar ajudando a tanta gente. Né? Obrigada. Obrigada. Agradeço muito. E como sempre, tomamos na veia uma injeção de ânimo com Cláudia Tenório. Doutora Lígia. Ai, doutora Lígia. Maravilhosa ela, viu, gente?